tarde, internautas, companheiros e companheiras do setor de saneamento, profissionais da área, ativistas do direito à água. Eu estou aqui hoje à tarde recebendo 3 amigos, companheiros de luta, Abelardo, Edson e Gregório. Abelardo, além de amigo e companheiro, fomos colegas de trabalho. Abelardo é o eterno secretário nacional de saneamento. Pilotou ali no primeiro governo Lula a construção da Lei Federal 11.445, a Lei do Saneamento. Uma grande conquista do setor que está sob intenso ataque do movimento privatista. Estamos também com Edson Aparecido, que é dirigente do movimento nacional da luta pelo direito à água, pela prestação do serviço de saneamento, amigo, companheiro, está aqui hoje pelo Ondas, um importante movimento, um importante instrumento do povo brasileiro na luta pelo direito ao saneamento. E também com Gregório, coordenador do SINDAI, também amigo e companheiro, o SINDAI, Sindicato de Trabalhadores de Água e Esgoto do Estado da Bahia, setor de saneamento ambiental, e ali estão os trabalhadores da IBASA, da SERB, dos sistemas municipais, e da Foz também, uma empresa da CETREL, de outras empresas, além das empresas públicas. E nossa pauta hoje é o tema da luta pelo direito ao saneamento e pelas condições dessa luta nesse tempo de pandemia. Inclusive, estive acompanhando recentemente o debate, lives, sobre também as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento nesse período. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, me permitam, para Gregório, porque fala pelo Sindicato da Bahia, o SINDAI, depois para Edson, que fala pelo Ondas, mas constrói também uma possibilidade de fala pela Federação Nacional dos Trabalhadores Urbanitários, a FNU, e, por último, para Abelardo. Claro que tem todos o tratamento do tema na política e também, digamos assim, na técnica. Nós sabemos, Gregório, Edson e Abelardo, que há uma ofensiva do capital especulativo através de várias iniciativas para privatizar a água. E sabemos que, nesse momento de pandemia, ainda estamos com o risco da entrada em pauta do PL lá no Senado, me ajudem aí se eu errar, 4162. E tivemos a MP 844, a MP 868, e tivemos ali um PL que veio do Senado de autoria de Gereissati. Eu quero pedir a vocês, Gregório, Edson e Abelardo, lembrando que Abelardo, além de ser o eterno secretário nacional de saneamento público no Brasil, ele foi dirigente sindical, foi presidente da empresa estadual Saneamento, no período áureo da empresa, de maiores investimentos, de ampliação para a universalização da oferta de água tratada com tratamento de esgoto, e hoje ele representa os trabalhadores e as trabalhadoras da Embasa no Conselho de Administração da empresa. Gregório, Edson e Abelardo, agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos tentar fazer um bate-papo, um ping-pong, ordem de tempo de cada um aí de aproximadamente 5 minutos, para poder a gente rodar bastante a fala. Essa é a minha mais longa fala, em decorrência da apresentação. Logo assim que Gregório encerre, Edson pode pegar a palavra e, na sequência, logo em seguida, Abelardo.
A minha pergunta é, claro, se quiserem complementar a apresentação, a minha pergunta é: qual é a avaliação de vocês do estágio atual da luta em defesa da água, do saneamento básico como direito humano fundamental no Brasil, a luta contra a privatização e, claro, no ambiente de pandemia, essa luta e também as condições de trabalho de trabalhadoras e trabalhadores nas empresas de saneamento. Gregório, obrigado. Seu microfone está desligado, Gregório. Liga aí. Falando agora? Tá ouvindo? Ouvindo bem agora? Ótimo. Ok. Ouvindo bem, pode falar. Perfeito. Primeiramente, agradecer, Afonso, o convite, né, mais uma vez. Você, além de um amigo, né, fraterno, é um companheiro de luta extremamente valoroso. É o deputado que eu acho que se destaca, né, nessa luta pelo saneamento no Brasil inteiro. Eu acho que não só na Bahia, mas no Brasil. Eu acho que você é uma das grandes cabeças do Congresso, reconhecidamente. E essa parceria que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo tem sido muito frutífera para os trabalhadores e trabalhadoras do saneamento ambiental. Primeiramente, também dizer que eu estou na coordenação hoje do SINDAI, né, sucedendo Danilo, mas eu estou aqui numa cadeia, né, de coordenadores, né, tem um ex-coordenador do sindicato aqui que é Abelardo, né, e nós também viemos de uma cadeia de grandes lideranças, e a maior delas é conhecidamente Paulo Jackson, né, que é uma referência na categoria. Talvez hoje fosse governador da Bahia, né, pela capacidade, pelo reconhecimento da sua luta, né, se não tivesse falecido na luta contra a privatização. Vou sempre lembrar que Paulo Jackson morreu na luta, morreu fazendo a construção da luta contra a privatização da Embasa, né, na época. E aí a gente está assumindo uma responsabilidade grande, né, de conduzir o sindicato, o SINDAI, nesse período, né, difícil que nós estamos enfrentando de pandemia. Eu já assumi, já pegando esse problema sério aí, né? Mas, assim, a gente, para poder voltar ao centro da sua pergunta, a gente está num estágio de luta bastante complicado, complexo, né? A gente veio desde do golpe, né, de 2016, né? Então, o governo Temer, né, ele engatou um processo de retrocessos. Então, enquanto a gente estava ali meio ainda zonzo, pós-golpe, veio uma avalanche, né, dentro daquela ideia da teoria do choque, né, veio uma avalanche de retrocessos impostos a partir do golpe. E aí, entre esses muitos retrocessos, veio a MP 844. E aí nós fizemos a luta, né, junto com o parlamento, né, você foi um deputado que teve destaque, José Hildo, o nosso companheiro também, e vários outros da bancada do PT, do PSOL, do campo da esquerda, né, tiveram muito destaque nessa luta. A gente conseguiu derrubar a MP 844, né, não deixar ser votada, ela caiu por decurso de prazo. E aí, no apagar das luzes do governo Temer, veio o MP 868, e aí a gente voltou a luta, né, para derrubar a MP, conseguimos constranger o governo Bolsonaro no início e derrubamos também a MP 868. Só que a gente viu que a articulação do setor privatista é gigantesca, né? E esse governo aí que está, o governo Bolsonaro, ele é um governo que, do ponto de vista da pauta econômica, é comandado por Paulo Guedes e comandado pelo mercado financeiro, comandado por toda aquela mesma turma, né, que na cabeça dos caras privatizar tudo tem que ser privado, o Estado tem que ser, não tem que ser nem mínimo, na verdade, os caras não tem que ter nem Estado. Eu acho que os caras têm uma concepção de terra arrasada mesmo, né, e aí é vender Banco do Brasil, vender Caixa Econômica, vender Petrobras, vender tudo, vender nossas florestas, vender tudo, transformar as florestas em grande buraco de mineração. Então, assim, há uma lógica que é de destruição total de qualquer referencial público, né, em todas as áreas, e aí o saneamento ele não passa incólume. Então, o governo Bolsonaro assumiu a tarefa, né, do setor privatista do saneamento de fazer o trabalho sujo que Temer não conseguiu fazer. E aí trouxe, a partir não só da iniciativa Itaú Gereissati, mas o próprio governo enviou um projeto, e aí se somaram vários outros, né, que estavam lá pensados, e a gente também fez um trabalho de luta lá dentro do parlamento,
bastante competente, por sinal, mas é uma luta muito difícil, porque a gente vê que, inclusive, atores externos, né, acabaram atravessando, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente, no debate a gente pode falar sobre isso, acabaram atravessando, inclusive, a nossa mobilização, que a gente conseguiu, até um dado momento do PL, dividir o Centrão. O Centrão estava assim, meio perdido, sem saber para que lado ia, e por um acordo que acabou sendo feito por fora da construção que nós fizemos no movimento sindical, no movimento social, acabou sendo aprovado na Câmara, né? E aí desmobilizando, de certa forma, a nossa luta. Mas eu acho que agora no Senado, embora a conjuntura seja difícil, a gente tem que aproveitar para poder tentar mobilizar os trabalhadores, pelo menos do ponto de vista da construção, da mobilização das redes sociais. Porque mobilização física não é possível nesse momento de pandemia, então aí a gente tem que realmente fazer a construção de uma ampliação da luta para os vários outros movimentos. Bacana, obrigado, Gregório. Edson. O telefone está bloqueado, o microfone está bloqueado, Edson. Desbloqueia o microfone. Quero agradecer e saudar o Afonso, agradecer pelo convite em nome do ONDAS, do Observatório Nacional pelos Direitos à Água e ao Esgotamento Sanitário, e também em nome da Federação Nacional dos Urbanitários e todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, cumprimentar o Gregório e o Abelardo. Para ir direto ao ponto e responder a pergunta do Afonso, o estágio atual é o seguinte: o projeto 462 está no Senado e tem uma grande pressão por parte das grandes corporações nacionais e internacionais e de grande parte do parlamento para que o projeto seja apreciado nas próximas semanas. Eu acho que a pressão de quem é contra a aprovação do projeto tem sido muito intensa, muito forte, quando a pressão de quem não defende a aprovação do projeto, de quem é contra a aprovação do projeto, ela se robustece, ela se fortalece, ela se torna mais evidente. O outro lado também reage. A última reação foi a divulgação de uma série de infográficos apócrifos, né, em que os defensores da privatização eles apresentam uma série de informações, de dados, e que muitas dessas informações carece de comprovação técnica, científica, política, etc, etc. Então, a gente vive esse tempo todo essa grande tensão entre aqueles que defendem o saneamento básico público e aqueles que defendem a sua privatização. Eu gosto sempre de situar um pouco esse debate e lembrar a quem nos ouve, os internautas aqui, a quem eu saldo, que essa tentativa de avançar no processo de privatização do setor de saneamento, ela se dá num bojo muito maior da macropolítica do governo, que tem a ver, primeiro, com o desmonte do Estado, tem a ver com o avanço da privatização em várias áreas, e no saneamento especificamente, essa questão ela começou a ganhar relevância e peso desde após o golpe no governo Michel Temer, com a inauguração do programa de parcerias e investimentos, que tinha como estratégia fundamental tratar da questão fiscal dos estados. E para resolver essa crise fiscal dos estados com relação às dívidas que os estados tinham com
União, um dos caminhos era avançar na privatização, não só do saneamento, mas do setor elétrico ainda, o que resta, de bancos, como é o caso lá no Rio Grande do Sul, né? Só que, dentro desse bojo, o governo designou ao BNDES aquela modelagem de privatização das companhias estaduais de saneamento e contratou com dinheiro público do BNDES grandes consórcios compostos por empreiteira, escritório de advocacia, setor financeiro, né, para fazer a modelagem, né? E o que aconteceu na prática? Eles perceberam que não seria um passeio privatizar as companhias estaduais, né? Porque eles esbarraram na legislação nacional, na Lei 11.445 e na Lei 11.107, que é a Lei de Consórcios Públicos. E a saída aí era o quê, então? Era, através de medida provisória, inicialmente, alterar o marco legal para que a boiada pudesse passar, para usar a expressão do ministro do Meio Ambiente em reunião recente. Então, é isso. Eu queria fazer essa introdução para situar o debate e a gente pode, na sequência, aprofundar o tema. Tentei ficar nos meus 5 minutos aí. Obrigado. Obrigado, Edson. Passa a palavra, então, a Abelardo, por favor. Seu balanço da situação dessa disputa em torno do saneamento no Brasil, Abelardo. Bom, boa tarde, Afonso, grande companheiro Afonso e um dos grandes deputados que trabalharam junto com todas as entidades dos movimentos sociais populares e sindicatos da sociedade civil e que teve um papel fundamental, né, na derrubada das MPs 844, 868 e na própria discussão do projeto de lei 3261, que depois foi aprovado na Câmara, né, com o nome de 4162 e foi para o Senado, né? Então, agradecer a você, é um prazer muito grande estarmos conversando, né, sobre isso. Saudar também o companheiro Edson, né, que juntos aí fizemos também, né, uma grande ação aí, trabalhando em conjunto com os deputados para que a gente pudesse ter derrotado as MPs 844, 868 e também todo um trabalho aí em cima do 3261 e 4162. Né? Saudar o Gregório, coordenador do SINDAI, né? E dizer da minha alegria de estarmos aqui conversando, né, sobre esse tema. Eu acho que tentando responder a sua pergunta mais, de uma forma mais resumida, Afonso, é o seguinte, né? Todos nós sabemos que o setor de saneamento ele passou 20 anos, né, sem lei, sem regra, sem financiamento, e isso acabou com toda a cadeia, né, produtiva do setor de saneamento, que já funcionava sem regulação, sem planejamento, não tinha projetos, né? As empresas de consultoria terminaram se extinguindo como todo, não tinha recurso, não tinha projeto, e o setor passou a chamada década perdida, né? A década de 90, sem nenhum investimento. Então, a partir de 2003, que eu considero a virada de página do saneamento brasileiro, onde nós retomamos, né, o financiamento com recursos do FGTS, colocamos o FAT do BNDES também para financiar as empresas públicas, né, que só financiava até então as empresas privadas, os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste também para financiar o setor de saneamento, a construção, né, da Política Nacional de Saneamento, que culminou com um grande consenso nacional que aprovou por unanimidade nas duas casas a Lei 11.445, o PAC, que destinou, né, entre 2003 e 2017 quase 200 bilhões de reais, né, para o setor. Agora, por que com o marco regulatório e com recursos, né, que nunca tinham sido colocados à disposição do setor, por que a gente não avançou tanto quanto nós deveríamos ter avançado
tanto quanto nós precisávamos avançar, né? Obviamente, em função de toda essa problemática. Infelizmente, né, a Lei 11.445, que é uma lei moderna que trazem todos os instrumentos necessários à gestão do saneamento, a regulação, a fiscalização, o controle social e regras claras para a prestação dos serviços públicos. Então, infelizmente, a lei ela não foi totalmente implementada, né? Nós temos dificuldades hoje com os municípios e alguns estados para a elaboração dos seus planos estaduais e municipais de saneamento. Nós temos ainda dificuldades muito grandes de acessar esses recursos que estão disponibilizados e, por uma série de motivos, as empresas, tanto públicas, e aqui ressalte-se, né, quanto privadas, tiveram dificuldade em executar esses recursos exatamente por conta desse histórico do saneamento, de falta de planejamento, de ausência dessa cultura de planejamento, de regulação e de fiscalização. Então, o engraçado é que, na época, eu me lembro, e a gente, na época da sanção da Lei 11.445 e do PAC 1, né, as entidades do setor privado presentes a esses atos, né, colocavam claramente, olha, agora, com o marco regulatório e com recursos, estão dadas todas as condições para que o setor de saneamento avance, inclusive aumentando a participação privada, porque, diga-se de passagem, né, a legislação atual, a Constituição brasileira, ela já prevê todas as formas de participação privada, quer seja concessão, quer seja PPP, quer seja venda total de ativos ou parcial, que é a famosa abertura de capital, emissão de debêntures, locação de ativos, ou seja, não precisa alterar a legislação e o marco regulatório para que o setor privado possa participar. O que é que eles estão querendo, né? E resiste que isso que o Edson falou aí no início, ainda no governo Temer, né? Antes deles editarem a MP 844, o documento do governo federal dizia que era para atender um pleito da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas, que, né, tem entre as suas associadas, né, grandes, né, empresas que são controladas, né, por fundos financeiros internacionais, como é a BRK, a antiga Odebrecht, que é controlada pelo o maior fundo de investimento do mundo, que é o fundo do Brooks Foods do Canadá. A própria AEGEA, que é a segunda maior empresa, que tem participação do Fundo Soberano de Singapura. Então, são esses grupos, né, que estão apostando na financiarização do setor de saneamento, que estão fazendo toda essa pressão, né, inclusive, como o Edson colocou, né, fazendo divulgação de dados, manipulando os dados, colocando, inclusive, que o setor necessita de 700 bilhões de reais, quando os próprios documentos do governo federal, do PlanSab, dizem que é 357, e esse valor, né, corrigido pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas, né, aumentando muito o número de pessoas sem cobertura e jogando nas costas das empresas estaduais, das empresas públicas, todas as mazelas do setor de saneamento. Nós entendemos que existem problemas, né? Agora os problemas são tanto no setor público quanto no setor privado, já que nós temos aqui um exemplo, né, que é salutar, que é o exemplo de Manaus, né? Eu estive, inclusive, acompanhando os deputados na visita que a comissão mista que estava analisando a MP 868, né, fez a Manaus, visitamos a empresa, fizemos uma audiência e foram comprovados, né? Ou seja, em 20 anos, e lá já passaram 4 empresas privadas, primeiro a Lenese Desor, né, que hoje é o Grupo Suez, que é o maior conglomerado hoje internacional que opera os sistemas de saneamento, passou pela Água do Brasil e hoje está com a AEGEA, né? Então, na realidade,
20 anos, após 20 anos, ainda temos 600 mil pessoas sem acesso à água em Manaus, nós temos apenas 12,5% de cobertura. Então, realmente, nós temos problemas, mas os problemas não estão na lei, que não precisa ser alterada profundamente como eles estão propondo, né? Ela precisa de aperfeiçoamento, ela precisa de implementar todos os seus instrumentos para que o setor de saneamento pode avançar. Também precisamos, né, de recursos perenes, recursos perenes e permanentes para financiar o setor, né? Veio o PAC 1, PAC 2, a partir do governo Temer, esses recursos vêm caindo. Agora, né, com a emenda constitucional 95, que veda os recursos para todas as áreas, saúde, educação e também para o saneamento, o que nós precisamos, efetivamente, é de um fundo nacional de universalização, é de subsídio para a população de baixa renda, é de implementação total da Lei 11.445, é discutir aprofundadamente, né, essa questão do financiamento. Eles simplesmente dizem que são 700 bilhões de reais e que vai trazer, o setor privado vai trazer esses recursos, e não vai trazer esses recursos. A experiência nacional e internacional tem demonstrado isso. O exemplo de Manaus, que eu já citei, né? E, além disso, a nível internacional, saiu um novo relatório do ITN, do não cumprimento das falsas promessas que foram feitas de investimentos e de universalização. Então, na prática, aconteceu exatamente o contrário. Não veio recurso, não se universalizou, né, e os municípios retomaram os sistemas. Então, inicialmente, é isso aí para a gente fazer o bate-bola. Bacana, obrigado, Abelardo. Saudar aqui a presença de Wilson Menezes, ex-prefeito de Uauá, Gildo Santo Agostinho, vereador do PT de Pé de Serra, Zé Maria, Ana Luísa, Ivan Soares, presidente do PT de Nova Redenção, ex-prefeito de Nova Redenção. Nova Redenção hoje governado pela prefeita Guilma, ali na margem do Rio Paraguaçu, na Chapada Diamantina, Samir, Nira, Kátia, Otto, obrigado pela presença, Otto. Patrícia, Saulo lá de Ilhéus, um abraço, Saulo. Glu, Lisboa, olá, buenas tardes, lá de Córdoba. Tiago de Souza, Fábio Quilombola, Clarissa, Dezinho, lá de Brumado, um abraço carinhoso, todo o povo de Brumado. Lino é pré-candidato a prefeito em Santa Maria da Vitória, pelo Partido dos Trabalhadores. Aurelino Bento, de Feira de Santana, um dos municípios com mais investimento em extensão de rede de água, coleta e tratamento de esgoto. Júnior França, Tâmara, Otto, novamente, Boniênia Carneiro, desculpe, Boniênia. Manuel Salles, de Tuberá, Agricultura Familiar de Tuberá presente. Paulo Sérgio Godinho, amigo, companheiro. Tamo junto. Pedro Romildo, em nome de Pedro Romildo, Gregório. E aqui tem dois titãs, né? Gregório e Abelardo, ex-coordenador, e Gregório, atual coordenador do SINDAI. Pedro Romildo, também eterno coordenador do SINDAI. Saudar, Bigode, Danilo Assunção, amigo, companheiro, todas e todos dirigentes do SINDAI e da FNU, aqui na presença de Edson, e trabalhadores e trabalhadoras da Embasa. João Carlos, lá de Riachão do Jacuípe. Lene de Mira, vereadora estourada, querida, lá de Rui Barbosa. Miralva Moitinho, de Itabuna. Kátia Pereira, destacando água como um direito fundamental, direito à vida.
Maria Xavier, pré-candidata a prefeita lá no município de Jaguarari, distrito do Pilar. Herbert, da executiva do PT. Sérgio Câmara. Milton Filho, abraço, Milton. Bom, pessoal, Adriano, Ailton Costa, Alessandra, um beijo, obrigado por estar conosco, Alessandra. Érico Vieira, Júlio Rocha. Bom, 3 perguntas, vocês fiquem à vontade para responder. Bom, primeiro, Gregório, o Sindai certamente acompanha, e acho que é importante a pauta sindical, a pauta política, e, em particular, tem feito esse debate com companheiros e companheiras de diversas categorias, o tema da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente da operação, dos escritórios, nesse tempo de pandemia. Claro que Abelardo e Edson também querendo tratar do assunto, e você querendo tratar dos outros assuntos, fique à vontade. Edson, o Ondas veio num momento que, digamos assim, foi decisivo para um conjunto de outras pautas do tema do saneamento, mas, em particular, um papel fundamental na articulação nacional contra a 844, a 868, depois dos PLs e agora lá no Senado. Mas a FNU, a Frente de Saneamento, há um histórico no Brasil desse movimento, digamos, defesa da água. E pelo Ondas, fique à vontade também para, obviamente, tratar do tema da saúde do trabalhador, das trabalhadoras, mas acho que é importante a turma que vocês veem, é uma turma da Bahia toda, de fora do Brasil, nos acompanhando, conhecerem as entidades, a força nacional do movimento em defesa da água e do saneamento. Abelardo, você citou um tema, também fica à vontade para tratar dos outros temas, mas você tocou num ponto que é central. Claro que Gregório e também Edson querendo tratar, fiquem à vontade, mas, Abelardo, os defensores do 4162, agora no Senado, da 844, da 868, da privatização, eles apresentam os números do déficit e a solução é privatizar. Você tocou num ponto fundamental. Depois do Planasa, um lapso de tempo muito extenso, sem investimento público, que vai ali da metade da década de 80, né? 86, digamos assim, até o PAC. E nós, hoje, estamos diante dessa realidade de que a aprovação do 4162 seria a solução. Você citou o fato que a lei atual não proíbe a presença do setor privado. Então, eu lhe peço que, claro que para nos que nos acompanham, às vezes, Sueli, diretora do Sindai, lá em Juazeiro, Biron, os companheiros e companheiras aí da direção do sindicato, Gregório. Abelardo, esse argumento de que o setor privado está proibido de atuar, me parece, eu quero ouvir sua opinião, não fica de pé. Assim como de que as empresas privadas, elas é que são responsáveis por esse déficit. Também, acho eu, não fica de pé. A solução que eles apresentam, parece, é extinguir a possibilidade de um tipo de contratação do poder público das empresas públicas pelos municípios. Nós estamos vendo, em alguns estados, as fundações estatais serem contratadas por contrato de programa, Abelardo, para atender com urgência no Covid. Então, esse tema, para as pessoas entenderem, é verdade que o déficit é culpa das empresas estaduais, de uma burocracia pública, de uma
incompetência pública, claro que cada um fica à vontade para tratar dos outros temas nesse nosso bate-bola rápido. Mais uma vez, a palavra para Gregório. Obrigado pela pergunta, Afonso. Inclusive, eu quero começar dizendo uma coisa que eu já falei num programa de rádio, e tenho insistido muito nisso. Saneamento é saúde, né? Saneamento ele é abastecimento de água, né? Coleta, tratamento e destinação adequada de esgoto. Toda essa parte do saneamento ambiental é saúde pública. Nós somos uma área que deve ser considerada como serviço essencial, apesar do governo Bolsonaro não ter tirado o saneamento de serviço essencial, mas colocou cabeleireiro, etc. Então, o que acontece? A gente tem chamado a atenção do poder público, né, inclusive aqui no estado, de que deveria haver um tratamento igual para os trabalhadores de saneamento como tem para os trabalhadores do setor de saúde, né? Inclusive a questão da vacinação, ter prioridade na vacinação nos postos de saúde, entre outras questões. Mas a gente está observando, estava acompanhando a questão da pandemia desde o início, desde lá na Europa, quando chegou na Europa e tudo, a gente já estava acompanhando já com preocupação. Quando surgiu o primeiro caso no Brasil, nós já observamos que isso iria chegar com força na Bahia, né, do Brasil, por conta da própria situação que nós já vivemos de carro na saúde pública, especialmente depois da aprovação daquela medida, né, de restrição dos gastos públicos, né, daquela PEC, né, do teto dos gastos. Então, nós já sabíamos que a situação ia ser complicada. Então, nossa primeira atitude foi suspender o grito da água. Foi, inclusive, uma decisão muito complicada, porque envolve uma quantidade grande de entidades aqui que organizam conosco o grito da água, e foi uma decisão muito difícil que a gente teve de suspender, porque nós sabíamos que se nós fizéssemos o grito da água no momento que a pandemia estava chegando, e a gente reúne em torno de 10 mil pessoas, nós poderíamos ter um evento de propagação do vírus. Então, a gente suspendeu o grito da água e imediatamente nós fizemos uma carta, né, para todas as empresas, né, com medidas, né, de contenção para a pandemia. E ficamos acompanhando, né, a evolução e fiscalizando a cumprimento das primeiras medidas que nós propusemos. E logo depois nós percebemos a necessidade de ampliar essa questão, porque nossa categoria é muito ampla, né, muito grande, né, tem a Embasa, a SEB, tem o SAAS, né, que atuam na Bahia inteira, são 417 municípios. Então a gente precisava de um instrumento. Então a gente criou o Observatório, né, de combate à pandemia do coronavírus, né, um observatório onde qualquer trabalhador, né, lá de qualquer cidade do interior da Bahia, de qualquer local de trabalho, entrar lá, fazer um cadastro e colocar a situação que está passando, de modo que a gente possa ampliar a nossa capacidade de fiscalização das condições de trabalho. E à medida que a pandemia foi avançando e os estudos, né, científicos foram avançando, foi mostrado que o coronavírus ele está sendo encontrado no esgoto, né? Ele é uma doença, né, que pode ter veiculação hídrica também. A gente ainda não sabe bem exatamente qual é a capacidade dele de se reproduzir através de veiculação hídrica, mas o esgoto já está comprovado por estudos, né? Então, assim, isso reforçou a necessidade de você ter medidas mais efetivas, né? Então, a partir da criação do Observatório do Combate ao Covid no saneamento, nós recolhemos um sem número de contribuições da categoria e fizemos um segundo documento para as empresas com uma quantidade muito maior de recomendações, já ampliando, né, as ações que as empresas devem adotar e as autarquias de prevenção para garantir a saúde dos trabalhadores, né? Não só a questão do álcool gel e máscaras e tudo, mas especialmente a questão dos protetores faciais, que é algo que não estava sendo notado, a questão da higienização dos veículos que entram nas estações de tratamento, né, com a higienização até dos pneus dos veículos, né? Então, a medição de temperatura na entrada, ou seja, a gente defendeu que as empresas e autarquias adotassem um protocolo mais rígido, o mais rígido possível, para poder você proteger os trabalhadores, porque imagine se você tem uma galera de estação toda contaminada pelo coronavírus, tendo se afastada, como é que fica o abastecimento de água para a população?
Então, você prejudica os trabalhadores e prejudica também a população que vai sofrer com a ausência daquele serviço, né, com a descontinuidade. Então, a gente reforçou, na verdade, todas essas medidas e estamos aí atuando no trabalho de fiscalização. Bacana, obrigado, Gregório. Edson. Microfone. Bom, antes de responder a pergunta que o Afonso fez, eu queria dizer o seguinte para quem nos assiste e nos ouve. Tem uma grande parcela da sociedade brasileira que tem um profundo descrédito no Congresso Nacional. E com razão, porque a gente vive uma contradição. Apesar da maioria do povo brasileiro ser um povo pobre, excluído das políticas públicas, que enfrenta a miséria, desemprego e tal, a maioria dos seus representantes, que são eleitos por esse mesmo povo, né, está no Congresso Nacional para fazer a política contra o povo. Então é uma coisa estranha, né? Mas, por outro lado, nessa nossa vivência em Brasília, no combate ao projeto de privatização, de destruição do Estado, por esse governo, a gente percebe que tem uma parcela importante de parlamentares que estão do lado do povo. Infelizmente, é uma minoria, mas existe. E nós estamos aqui nessa mesa com um deles, que é o deputado Afonso Florencio. Muito obrigado. Incluo, eu digo isso para que as pessoas entendam, né, que você não pode criminalizar a política. O que nós temos que fazer é votar direito, é votar certo. Tem eleições municipais esse ano aqui. Nós vamos eleger prefeito e vereadores, não é? Então, nós precisamos eleger gente que defendam as bandeiras do povo, que melhore a vida da população no município e tal. E o Afonso é um dos 100 e poucos parlamentares, de 500 e pouco que tem no Congresso, que estão do nosso lado, que tem lado e o lado deles é do povo. E esse não é um mérito dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Acho que tem que ser justo e incluir aqui parcela importante dos parlamentares do PDT, do PSB, a totalidade dos parlamentares do PCdoB, do PSOL, né? São esses parlamentares que nos dão esperança de que construir outro Brasil é possível. Eu quero saudar a todos em nome do Afonso Florencio. Obrigado. Respondendo à pergunta do Afonso, a nossa luta em defesa do saneamento público e contra a privatização, ela não é de hoje. Os governos, em vez de investir no saneamento, entender o saneamento como uma política pública, entender a necessidade de investimentos perenes para que toda a população do país inteiro, independente das condições dela, de pagamento ou de moradia, tenham acesso ao saneamento, historicamente os governos fizeram um movimento para privatizar os serviços. É por isso que, em 1997, nós criamos a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, né, que hoje tem na sua coordenação a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM, a Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, a FENATEMA, né, a FICENGE e a ASEMAI. Ou seja, então, a frente é um movimento, é uma articulação de entidades que vão além do movimento sindical e congregam entidades do movimento social e do movimento popular. E a nossa luta é essa, de defender o saneamento público e tal. Uma outra coisa que eu acho que nós temos que destacar, eu participei de uma live com
o Gregório, se eu não me engano, na segunda-feira, e eu disse isso, né? Quer dizer, nós conseguimos fazer um processo, desenvolver um processo de unidade das entidades muito grande, né? No movimento sindical e fora dele. Ficou de fora da luta em defesa do saneamento a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Saneamento, que é a ABICOM. Mas, em muitos momentos, eu diria na maioria deles, nós conseguimos juntar a ABS Nacional, que é uma entidade importante de referência, a AESB, que representa as companhias estaduais, várias entidades municipalistas, né? Então, é importante a gente reforçar, e não é à toa que eles não conseguiram aprovar a 844, a 868, e até hoje não aprovaram no Senado o projeto 4162, porque trata-se de um projeto muito polêmico, que não consegue ter unidade das bancadas, né? E isso não é à toa. Para ir concluindo, eu queria convidar a todos e todas a acessarem um link que eu deixei aqui no chat de uma live que o Ondas organizou, que teve a presença do Abelardo e do Sandoval, um professor de Manaus, o João Roberto, né? E que a fala do João Roberto, Afonso, os senadores, né? A do Abelardo a gente já conhece e tal, mas eu acho que o João trouxe um aspecto interessante, a questão da financiarização do setor. É impressionante. Se os senadores assistissem o que o João Roberto trouxe, eles iam ver em que roubada eles estão metendo o Brasil, o saneamento, se esse projeto 462 for aprovado, né? Quem vai controlar o saneamento, a gente não está falando de empreiteira brasileira, né? Nós estamos falando de grandes fundos internacionais, onde quem investe em fundo não quer saber se o povo tem água, se não tem água, ele quer lucro, né? Então, eu acho que vale a pena, o link está aí, tem a apresentação brilhante, como sempre, do Abelardo, do Sandoval, e tem essa do João Roberto. E eu acho que o Ondas ele tem sido um novo espaço importante, né, de formulação, de apoio, de subsídio para a luta dos movimentos. O Ondas é uma ideia antiga nossa, né, de ter um observatório nacional na perspectiva dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo, que entenda a água e o saneamento como um direito e não como uma mercadoria, né? E o FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água, que aconteceu em Brasília em 2018, foi o grande impulsionador da criação e da retomada do Ondas. Por isso, eu aproveito aqui essa audiência da sua live para que as pessoas entrem no site do Ondas, ondasbrasil.org, se associem a Ondas, porque o Ondas não é financiado pelos grupos, pelas empreiteiras, pelos grupos privados, ele é financiado pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras do Brasil. E, para a gente continuar existindo enquanto essa força, nós precisamos ter apoio e apoio do povo. É isso. Obrigado, Edson. Abelardo, suas considerações aí sobre essa pauta. Afonso, como eu falei rapidamente, né, sobre essas questões, as justificativas, né, do governo federal e desses grandes grupos e corporações privadas, né, para alterar a lei, a primeira delas é que a lei não atende às demandas, né, do setor, que a gente já demonstrou aqui que isso não é verdade. Também para atender um pleito da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas, que entendiam que o setor público era favorecido, né,
pela gestão associada, que deveria ter isonomia entre o público e o privado, o que é uma grande balela. Você não pode efetivamente comparar desiguais. Você não pode comparar uma empresa privada com uma empresa pública que está submetida a diversos instrumentos de licitação, de concurso público, né? Toda uma série de instrumentos que precisariam ser utilizados. E obviamente, que apesar de que a competição está prevista na Constituição, mas também está previsto na Constituição a questão da cooperação interfederativa e da gestão associada de serviços públicos. Então, um argumento fajuto que eles utilizam é dar segurança jurídica aos contratos. A gente vai ver aqui, eu vou comentar rapidamente, de que essa lei ela está eivada de inconstitucionalidades que afetam fundamentalmente a organização, a autonomia dos entes federados, principalmente dos municípios, do Distrito Federal e até dos estados. A ineficiência das empresas estaduais de água e esgoto e a eficiência do setor privado, que também a gente já abordou aqui o caso de Manaus, mas podemos pegar também um caso de Tocantins. Ora, Tocantins, nós sabemos, foi a divisão do estado de Goiás, né? Também tem mais de 20 anos de privatizado o setor, né? Primeiro, compara os indicadores de Tocantins com o Goiás. Goiás é público, né? E Tocantins é privado. Tocantins não cresceu tanto quanto Goiás. E, além disso, eles devolveram 78 municípios, né? Que não dão lucro, que não dá o retorno. Porque essa falácia de que vai trazer investimentos, ora, a questão da alavancagem de investimentos, né, para financiamento do setor de saneamento, tanto público, tanto privado, elas dependem fundamentalmente do retorno disso, né? Você não vai contratar recursos se não tiver o financiamento, a não ser, efetivamente, as empresas públicas que se utilizam do subsídio cruzado e que tem esse papel social. E claramente, né, eles tentam superar de forma inconstitucional, os entraves jurídicos institucionais. Quais são esses entraves? As empresas de saneamento são estaduais, o setor, a competência é do município, e quais são os ativos das empresas estaduais? São os contratos. Sem os contratos, ela não vale nada. Exatamente por isso que eles estão propondo, né, modificar a lei, né, para criar, eu queria deixar isso aqui claro, né, qual é o objetivo fundamental? É criar um monopólio privado do setor de saneamento básico no Brasil, destruir as companhias estaduais, né? Eu acho que isso seria um absurdo. Vamos pegar aqui o exemplo da Embasa. A Bahia tem 417 municípios, a Embasa está em 368 e apenas 20% significa quase 80% de toda a sua receita, né? Se esses 20 municípios saírem da Embasa, como é que o governo do estado, como é que a Embasa vai conseguir atender, né, o restante dos municípios, tendo em vista de que alguns não pagam nem a energia, né, para rodar os equipamentos, né, do sistema. Então, na realidade, né, existe uma falácia muito grande, como você falou, não precisa mudar a lei para que o setor privado participe do setor. Nós temos hoje, né, cerca de mais de 200 municípios que têm a participação privada no Brasil, quer seja por concessão, por total ou parcial, por PPP, né, por parceria envolvendo empresa pública e empresa privada, né? E essas empresas aí, como eu falei no início, como o Edson citou, acho que é importante esse trabalho que foi feito lá, coordenado pelo professor João Roberto, que fez essa live no Ondas, que chama assim, quem são, pode colocar na internet, quem são os proprietários do saneamento no Brasil. A gente vai ver que as 5 maiores empresas, elas são controladas pelos grandes grupos e corporações nacionais e internacionais, principalmente os fundos de investimentos. Isso é óbvio, né? Fundo de investimento não vai querer perder dinheiro e vai efetivamente só atuar naqueles municípios que dão retorno. Então,
Isso realmente é uma falácia muito grande. Inclusive, está isso aí na ordem do dia de vários estados, né? Se aproveitando, inclusive, desse momento. Por exemplo, a SEDAI, desde 2016, com a PPI, lá, do Rio de Janeiro, que está sendo proposta a sua privatização. Não conseguiram, exatamente por conta desses entraves, não conseguiram fazer abertura de capital, e agora é um processo absurdo, né? Olha, Afonso, o que é que eles estão propondo? O que é que o BNDES está propondo enquanto modelagem? Pega a parte de produção e deixa com a empresa pública, que é a parte que requer o maior número, o maior valor de investimentos, deixa a parte de distribuição com o setor privado, que os investimentos não são tantos quanto a produção e captação de água, e o setor privado vai cobrar a mesma tarifa que o setor público cobra, né? Só que envolvendo, obviamente, os investimentos e toda a operação da captação. Está sendo prevista para o Rio de Janeiro, para Alagoas, né? Todo esse processo. E o outro é a questão aí, que eu já vi aí, que várias pessoas realmente começam a falar, é a questão da abertura de capital, né? Então, a questão da abertura de capital é uma coisa nova no país. Nós temos 4 empresas, a Sabesp, a Sanepar, a Copasa, a Casan. 6 empresas estão em processo do famoso IPO, né? Que é a questão da oferta inicial das ações, a famosa abertura de capital. Inclusive, a Embasa. Essas 5 empresas que começaram o processo bem antes da Embasa, não conseguiram ainda colocar as ações no mercado. Eu acho que a principal desvantagem dessa questão da abertura de capital é que o poder público ele vai perder a sua autonomia em definir a política pública que será executado, né, por uma empresa que também vai perder a sua condição e sua capacidade de um instrumento de execução de uma política pública que possa atender a todos. Então, na realidade, né, esse projeto de lei ele é extremamente danoso, ele afeta, né, como eu falei, a questão dos entes federados, porque o governo federal quer obrigar a privatizar, a fazer concessão, a fazer abertura de capital, possa ter a participação da iniciativa privada. Então, repetindo, existem os instrumentos, a gente não pode permitir que eles tentem fazer a privatização a qualquer custo, a qualquer forma e por decreto. Obrigado, Abelardo. Saudar aqui Flávio Cordeiro, Flavinho, lá do município de Irecê, pré-candidato a vereador no município. Saudar Cirlan, presidente da cooperativa de mototaxistas, agora aqui de Salvador, agora entrando no mercado de entrega domiciliar às empresas que exploram trabalho de entrega, que se preparem. O cooperativismo solidário entrando aí, pré-candidato a vereador de Salvador. Parabéns, Cirlan. Saudar Marco, presidente do PT de Santana. Mandar um abraço carinhoso para todo o povo de Santana, para a vereadora Sônia, estourada essa vereadora de voto. Saudar a prefeita Guilma, entrou aqui, de Nova Redenção, prefeita do PT, prefeita. Saudar a Daniela Araújo, comentando a água, a defesa da água como uma luta importante na sociedade. Edson Valadares, que foi coordenador do programa de governo 2010, Jacques Wagner, e atualmente é APG lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Parabenizar, Edson, a você, toda a equipe, pelo trabalho que vem sendo feito ali na pessoa da secretária Adélia e a importante iniciativa do governador Rui Costa, que está de parabéns no combate à pandemia, com o lançamento do aplicativo Monitora Corona, que teve uma participação direta da secretária Adélia, do secretário Fábio Vilas Boas, da Fundação Estatal de Saúde, e
a liderança aí do governador Rui Costa, parabenizar o governador Rui Costa. Estamos com Geraldo do Sindiáguas, lá da Paraíba, o companheiro Ari. Abraço carinhoso, Ari. Aí, ó, Edson, a turma do Brasil aí acompanhando a gente. E parabenizar o trabalho de vocês todos, todas, na luta pelo saneamento ali, nos apoiando na Câmara contra as MPs 844868 e os PLs da privatização. Sem vocês, nós não teríamos condição nenhuma. O Manuel Salles, que é do Baixo Sul da agricultura familiar, destacando ainda a importância do investimento público no saneamento como prestação de serviço público, e ele dizendo, com todo investimento, ainda tem muita comunidade em Tuberá, de pescadores e marisqueira que ainda bebe água na fonte. Tudo bem que é bacana, mas a necessidade de qualidade de vida requer a presença de empresas públicas fortes. Orlando, da Embasa, um abraço carinhoso. Orlando provocando a reflexão, Gregório e Abelardo, sobre a abertura de capital e a importância para a população baiana que essa iniciativa seja contida. Kátia Pereira, Guilma, prefeita, destacando que é importante a coleta e tratamento de esgoto como instrumento de garantia de saúde pública. Obrigado, prefeita Guilma. Larissa Moitinho, lá de Itabuna, diz que o governo Bolsonaro estrangulando o Brasil. Lembrando, né, Abelardo e Gregório, Itabuna é um município do sistema municipal precisando de investimento público, uma grande barragem sendo construída pelo governo do Estado e a presença ali, sempre, se possível, necessária da parceria do governo do Estado e, eventualmente, da Embasa. Alex Lisboa, sempre presente aqui com o Sindai. Abraço, Alex. João Ramos, lembrando da importância de derrotar o 4162. Pedro Santos também. Ailton da Prefeitura, ficou conhecido como Ailton da Bicicleta. Imagine, Edson, prefeito do PT, o nome do prefeito era Ailton da Bicicleta. O outro é Pedro do Mel. Essa turma que nos honra muito. Bom, vamos para o da bicicleta. O da bicicleta fazia campanha pela ecologia, coisa e tal, pela transporte sustentável. Está aqui nos acompanhando, é isso, Gregório, está nos acompanhando. Veja, eu vou pedir uma última rodada de intervenção política de vocês e eventualmente, de despedida também. Já estamos com 1 hora de transmissão, tivemos ali no início uma queda de sinal, então são 15h15, exatamente 1 hora de transmissão. Eu vou fechar só agradecendo, mas provocar essa discussão sobre... Poderíamos ter como exemplo, Edson, as pessoas às vezes dizem assim, mas a capital da Petrobras não é aberto? Bom, mas a Petrobras é uma empresa de combustíveis fósseis, gás e subprodutos do petróleo, diesel, gasolina, querosene, e não há um monopólio físico, não é? Como há na água, a água encanada, a coleta e o tratamento do esgoto. E uma coisa é um combustível, outra coisa é um produto como a água, que é um direito fundamental. Orlando provocando aqui, é sobre isso que eu estou tentando tratar. Orlando e Ari também provocando o assunto sobre o tema, por exemplo, da APO. Muitas empresas, inclusive na Bahia, essa hipótese posta.
Claro que há possibilidade do debate sobre uma posição política, mas aqui nós estamos tratando também do tema, digamos assim, na técnica. Não é um monopólio num estado ainda com um déficit muito expressivo de água tratada e de coleta de esgoto, e no momento também de queda de preço de ativos. Está num momento ruim de fazer negócio para vender. A gente sabe da pressão do mercado, porque essa é a hora boa deles comprarem, de ter privatização, que eles compram barato. Então, a minha provocação é sobre esse tema das várias modalidades de entrada do setor privado no segmento do saneamento. Hoje elas existem na forma da lei e existem na prática. Uma empresa pública como a Embasa, por exemplo, ou a Sabesp, que tem capital aberto na Bolsa, ela também contrata empresas públicas, prestadoras de serviços, inclusive empreiteiras e de engenharia. Porque do jeito que o pessoal privatista, especulador, argumenta, parece que não tem espaço nenhum para a empresa pública e que a única forma de viabilizar, de empresa privada entrar no setor, e que a única forma de viabilizar é com a aprovação no Senado agora do 4162. Tâmara, obrigado por estar conosco, Tâmara. O sobrenome de Tâmara, né, Gregório? Gottschalk. É brincadeira? Beijo, Tâmara. E óbvio que não é abrir capital sem garantir universalização. Qualquer discussão que garanta a universalização, porque não é essa balela dos defensores da 844 da 868, que é proibir a empresa pública de existir, eles que demandam subsídio público em tudo, em subsídio tributário, creditício, né? Eles dizerem que se tem déficit, só proibindo a existência, que é isso que acontece, se aprovado o 4162, das públicas, as privadas por si só vão garantir universalização. Então, o tema aqui, para as considerações finais de cada um de vocês três, do ponto de vista operacional, de mercado financeiro e político, fiquem à vontade por cada uma dessas hipóteses, que também o político ideológico é legítimo. O tema da privatização, da abertura de capital, da transferência de controle acionário, de PPPs, de contratação de empresas privadas para prestação de serviço público. Qual é, na visão de vocês, para garantir água tratada, coleta, tratamento de esgoto e, óbvio, também gestão adequada de resíduos sólidos? Qual é a posição de vocês sobre o papel das empresas públicas e o papel do setor privado para essa importante, eu não vou dizer nem que é segmento do serviço público, vou falar dessa importante, indispensável, fundamental dimensão da vida humana, que é o saneamento. Eu vou inverter a ordem agora, vou pedir para primeiro Abelardo fazer a sua intervenção, depois Edson e finalizando Gregório. Entendam vocês aí, Gregório, dirigente estadual, então dando essa deferência ao SINDAI, e façam também as correspondentes despedidas de cada um de vocês e depois eu fecho. Abelardo, por favor. Abelardo, liga o microfone, Abelardo. Opa, desculpa. Bom, para que eu não me esqueça, eu gostaria realmente de parabenizar todos os trabalhadores, né, de saneamento básico do Brasil, e particularmente daqui da Bahia, né, que estão na linha de frente, né, para fazer a água chegar à residência das pessoas, tratar o esgoto. Então, realmente, esse pessoal é um guerreiro enfrentando esse imenso desafio que é a questão do saneamento básico em
em tempos de pandemia, né? Eu costumo dizer, e o Gregório já abordou isso rapidamente, que eu considero uma missão muito nobre dos empregados de água e esgoto, porque, né, eu costumo dizer também que, enquanto as áreas de saúde, cuidam da doença, nós cuidamos para que as pessoas não adoeçam, né? Principalmente com as doenças de vinculação hídrica e particularmente em época de pandemia. Bom, eu acho que essa questão da abertura de capital, Afonso, eu acho que é importante que se faça essa discussão. Recentemente, eu tive na Assembleia Legislativa com a bancada do PT fazendo essa discussão. Fizemos uma palestra, né, mais ou menos um mês atrás, aí, promovidas, né, pela FNU e pelo Ondas, né? Eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão, porque as experiências no setor de saneamento, como você bem colocou, né, o setor de saneamento ele é único, ele é, entre os serviços essenciais, ele é mais essencial, é um monopólio natural, né? Diferentemente de um metrô, diferentemente, né, de uma Petrobras e de outras áreas, né, da economia brasileira e principalmente dessa área de serviços. Agora, a primeira questão é que existe uma desinformação, às vezes é por desconhecimento e às vezes mesmo até mesmo por jogar a desinformação, né? No Brasil, nós temos duas formas de desestatização. Quais são elas, né? A privatização propriamente dita, que é a venda total ou parcial dos ativos. Então, abertura de capital, não me venha com essa conversa de que não é privatização. Abertura de capital é venda parcial dos ativos e é exatamente dentro da definição. Quem quiser comprovar isso, vá no site do BNDES, que isso está lá colocado tranquilamente. Qual é a outra forma de participação privada e de desestatização que é permitido no país? Essas são as concessões. Você tem a concessão comum, que você transfere por um tempo determinado, né, a prestação dos serviços, né? E você tem as PPPs, que são duas espécies de concessão, a patrocinada e a administrativa. Isso aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para deixar claro que esse é um discurso que vem sendo utilizado em várias oportunidades, né, pelos governantes. A questão da abertura de capital, né, é um ponto que nós temos que discutir, da mesma forma que PPP. A legislação ela coloca, né, uma série de questões preliminares para se chegar a isso. E, obviamente, né, eu tento fazer isso no Conselho de Administração da Embasa, fazendo a discussão técnica, trabalhando na perspectiva de que essa viabilidade, né, tem que ser comprovada, né, tem que ter realmente a comparação, no caso, por exemplo, das PPPs, né, de uma obra executada da forma tradicional pelo poder público, através de uma contratação direta, e com a PPP. Da mesma forma, a abertura de capital. Ou seja, vai vir realmente os 40 bilhões que o governador Rui Costa está dizendo que vem? Ora, nós não sabemos porque o estudo da Embasa de diagnóstico está no início, mas eu duvido muito, né, que isso seja possível. Afonso já falou aí da questão em tempos de pandemia, né, a Embasa ainda hoje tem dificuldades por questões, às vezes, de ordem política, com contratos de grandes municípios como Salvador, Feira, Vitória da Conquista, Camaçari, e isso efetivamente, né, vai impactar na valoração, né, o que eles chamam de valuation, né, das ações das companhias. Lembrando o seguinte, para abrir o capital, o que é que ela fez? Ela pegou os municípios pobres do estado, do norte, noroeste e nordeste de Minas Gerais, e passou, né, para uma empresa pública que foi criada, uma subsidiária da Copasa, a Copanor, né,
e que o financiamento é público, sai do tesouro do Estado, e as dificuldades que tem de municípios que não dão retorno, né? Então, na realidade, vamos imaginar, para fazer a abertura de capital para que as ações tenham um valor efetivo, teria que ser deixar a Embasa, né? Pegando esse exemplo de Minas Gerais, deixar a Embasa, sei lá, com no máximo 40, 50 municípios, e pegar o restante, o governo do Estado criar uma autarquia, como fez, inclusive, o governo do Tocantins, que criou uma autarquia após a devolução lá da Saneatis, a empresa privada dos 78 municípios. Então, essa questão é uma questão que precisa ser aprofundada. Essa história de que vai vir recursos privados, eu já falei aqui, e queria ressaltar que o próprio Banco Mundial, que foi um grande incentivador, né, das privatizações no mundo inteiro, né, colocando que a privatização seria a panaceia para resolver todos os problemas dos serviços públicos, e particularmente do saneamento. Então, ele, após isso em 2006, né, após quase 20 anos das primeiras privatizações do setor, ele chegou à conclusão de que o setor privado não trouxe recursos. 90% dos recursos que foram investidos nesses locais tinha sido do setor público, mesmo durante o pico, né, mais alto das privatizações no país. Então, na realidade, eu acho que o tempo aqui é exíguo, mas acho que essa é uma questão que precisamos aprofundar a discussão. O 4162 não aprofundou essa discussão, não aprofundou a questão do investimento, da estrutura tarifária, que possa efetivamente, né, agregar valor, né, para que as empresas possam investir, mas também tem que ter a preocupação com a capacidade de pagamento da população. Por isso, eu sei que o deputado Afonso, inclusive, já me convidou uma vez para uma audiência no Senado, né, sobre o Fundo Nacional de Universalização, que é fundamental, né? Outros setores privados, como energia, telefonia e até transporte, têm o subsídio à população de baixa renda. Então, nós temos também que ter esse Fundo Nacional e temos que ter subsídio à população de baixa renda. Então, como o tempo é curto, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer ao companheiro Afonso, né, dizer que eu faço as minhas palavras, a do Edson. O Afonso, efetivamente, né, foi um grande baluarte, tem sido um grande baluarte, né, na defesa do saneamento, da água do saneamento, como, né, um serviço essencial, como direito humano fundamental, e a sua participação na Câmara dos Deputados foi fundamental para que a gente derrotasse as duas MPs e que, inclusive, o PL 3261 demorasse, inclusive, de ser aprovado no Senado. Então, parabéns, meu companheiro Afonso. Queria também saudar aqui o Gregório e o Edson, né? Que também têm sido dois baluartes aí na luta contra a privatização do setor de saneamento. Então, muito obrigado e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Abelardo. Edson, por favor. Obrigado, Abelardo, pelas palavras. Eu queria dizer que para mim foi uma honra estar nessa mesa de debates aqui, porque o fato do Afonso ter me convidado é motivo de muita satisfação e muito orgulho para mim. Primeiro que eu estou dividindo a mesa com 3 baianos que são referências nacionais na luta, não só em defesa do saneamento, mas na luta por um mundo melhor. E mais ainda, né, de estar aqui sendo ouvido e assistido por centenas de baianos e baianas, né, o que para um paulistano é motivo de muito orgulho também. Edson, mas tem um pessoal também dos outros estados. Daqui a pouco entrou, há pouco instante, Pedro, por exemplo, da SEMAI. Imagina a nossa audiência. Mas é duro os outros estados concorrer com a audiência da Bahia, tendo você como protagonista dessa live. Bom, e um abraço aqui a todos os urbanitários, as urbanitárias que nos assistem, que eu tenho, né, um profundo respeito, uma profunda admiração e estou sempre à disposição
deles. Eu acho que a gente precisa... Essa conversa nossa aqui não é uma conversa demagógica, de defesa da corporação, nada disso. Aqui são pessoas que estão efetivamente preocupadas com o destino do país, né? Eventualmente, estamos discutindo a questão do saneamento, que é uma pauta que a gente tem mais proximidade com ela, né? Então, quando a gente diz aqui que a privatização não vai, o monopólio da privatização não vai resolver os problemas do saneamento, é porque não vai, né? E a gente está falando isso com base em números concretos. Se a gente olhar o que significou a intervenção do Estado na política de saneamento, sobretudo a partir de 2003, nós vamos ver que esse é o caminho. Esse é o caminho. A criação da lei, a aprovação da lei, o Plano Nacional de Saneamento, a criação do Ministério das Cidades, que olhou para além do saneamento, olhou as políticas urbanas, como habitação, mobilidade, saneamento, né? Então, a retomada dos investimentos, do planejamento. O Brasil, o setor de saneamento, a área de saneamento no Brasil, ela ficou relegada a último plano, né? Ela saiu do rol das políticas públicas importantes, né? Eu acho que, inclusive, nós precisamos repensar algumas coisas. O saneamento tem que parar de ser visto como infraestrutura e ser visto como política de saúde, né? Eu acho que a gente tem que parar de medir saneamento em percentual, né? X% das pessoas atendidas com água, com esgoto. Nós temos que, inclusive, começar a pensar em como medir a efetividade dos serviços usando critérios epidemiológicos. Nós precisamos começar, não adianta eu tratar 90% do esgoto se 10% do esgoto continuar caindo no corpo d'água, porque a água vai continuar poluída. Pegue um copo de água limpa, bota uma gota com conta-gota de água de esgoto, aquela água inteira está comprometida. Então, nós vamos discutir, era isso que nós tínhamos que estar discutindo agora. Não é discutir mudar a lei. A lei, como o Abelardo disse, é a lei de 2007, foi implementada em 2010, o plano saúde de 2013. Ora, gente, é um tempo muito pequeno para a gente tirar uma conclusão que mudar a lei vai ser a panaceia para resolver todos os males. E eu queria aqui dialogar com o povo baiano, com o povo brasileiro, e dizer o seguinte: nós aqui, eu, Afonso, Gregório, Abelardo, nós reconhecemos que os desafios das companhias estaduais são muito grandes, é verdade, porque para a gente poder dialogar de igual para igual com o povo que não tem saneamento ainda. O problema, então nós reconhecemos isso, mas o problema é que o remédio para resolver esse problema da falta de saneamento no Brasil não é o PL 4162, é outra coisa. O Abelardo já disse aqui, é ter investimento perene, né, você ter fundo de universalização, é garantir os instrumentos de controle e participação social que o governo Bolsonaro detonou em todas as áreas. Enfim, eu não vou ter tempo de listar tudo aqui, mas nós sabemos qual que é o caminho. E o caminho é o caminho que começou a ser trilhado em 2003. Então é importante que o povo saiba disso. Nós não estamos tampando o sol com a peneira. Nós reconhecemos as dificuldades, mas o caminho não é o que está sendo proposto, né? A última coisa, eu queria me solidarizar com a luta contra a abertura de capital da Embasa. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um Estado e de uma empresa que foi exemplo de que é possível ampliar o saneamento tendo uma empresa pública, né, sob o comando do Estado, né? Por quê? Porque você teve um governo do Estado que olhou o saneamento como uma política pública estratégica. Portanto, não foi necessário abrir o capital, né? Não foi necessário avançar em processo nenhum de privatização da Embasa para que a Embasa ampliasse os seus números de atendimento. Aliás, nós usamos a Embasa nos nossos debates como um exemplo de que o público dá certo, né?
E eu queria, para encerrar, eu fui da Sabesp, eu me aposentei na Sabesp, que desde o início dos anos 2000, ela abriu-se para o mercado, então ela negocia suas ações, 49,7% das suas ações na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Acontece duas coisas. Primeiro, a empresa ela deixa de ter uma visão de empresa pública, né, que olha para a sua atividade enquanto um serviço público essencial, né, e ela passa a ser gerida com o olhar de como satisfazer os interesses do mercado. É óbvio que é assim, senão ela deixa de vender ações, deixa de ter novos parceiros privados. Então, é a lógica dessa, a partir do momento que você abre o capital. Eu vou dizer mais, duas coisas, né? De 2003 a 2013, precisamos atualizar esses dados, a Sabesp teve um lucro líquido de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. 2003 a 2013, 10 anos. Né? Ela pagou de dividendos aos seus acionistas 4,4 bilhões aproximadamente. Teve 3 anos, 2003, ela pagou 60% do lucro que ela teve de dividendos para os acionistas, enquanto a lei obriga a distribuir no máximo 25%. Ela distribuiu 60% em 2003, 40% em 2005 e 43% em 2011. Ora, é uma baba para os investidores privados. E, para completar, o Estado, que é o maior acionista, esse dinheiro que ele recebe de dividendos não é reinvestido em saneamento, é investido em outras coisas. Então, olha que coisa interessante. Você tira dinheiro do saneamento para dar para o Estado, porque eu tirei dinheiro do lucro da empresa para o Estado fazer qualquer outra coisa, não necessariamente saneamento. Então, eu acho que não é esse o caminho, e eu queria agradecer muito e dizer que a população ela tem que saber o seguinte: ter água e esgotamento sanitário é direito, não é uma dádiva de nenhum governo, e ela tem que se mobilizar e se organizar para garantir esse direito, custe o que custar. Obrigado, Edson. Gregório. Eu queria iniciar aqui. Primeiramente, eu faço minhas as palavras de Edson e as palavras de Abelardo. Eu acho que a questão está muito bem posta, né, do ponto de vista do capital. Eu queria recomendar uma outra ontem, né, promovida pela Confederação Nacional dos Urbanitários, junto com a FENATEMA e a FNU, com César Ramos, né, que é um diretor técnico da Embasa, fez uma explanação excelente e bem didática, né, do ponto de vista do que significa abertura de capital, como é que funciona, né? Então, tem um caráter mais técnico e eu acho que ajuda muito para as pessoas que querem entender do ponto de vista das miudezas dessa questão. Acho que vai ajudar bastante. No posicionamento do Sindai é um posicionamento muito claro, né? A gente é contra a abertura de capital. Inclusive, nós enviamos um ofício ao governo do estado esta semana, questionando o governador, né? Porque ele deu a notícia no ano passado, né, em dezembro de 2019, dizendo que iria abrir o capital da Embasa e que iria arrecadar entre 4 e 5 bilhões. E aí, o que nós questionamos, vem cá, de onde você tirou esse dado? Você decidiu abrir capital como? Qual foi o estudo técnico que você teve para abrir o capital? De onde você tirou esse valor? Então, a gente quer que o Estado justifique essa questão para poder, inclusive, fazer o debate público de forma mais transparente possível, né? Então, é importante que o governador esclareça a população, porque as ações da Embasa não pertencem ao governador nem ao governo. As ações da Embasa pertencem ao povo da Bahia. Então, é o povo da Bahia que tem que ser consultado, né, sobre se vai ser ou não privatizado, ou se vai ser vendida parte, ou grande, ou controle acionário, ou qualquer coisa que aconteça, o povo tem que ser consultado.
Segundo, a gente precisa ampliar um pouco também essa questão da visão do que é privatização. Eu acho, concordo com tudo que foi dito antes, mas eu quero colocar uma outra questão aqui, que é a questão da terceirização. A gente fala muito pouco disso, mas a terceirização hoje para as empresas de saneamento é um grande câncer, porque a gente faz o debate, inclusive histórico, né? E aí, inclusive com os terceirizados, que a gente defende os trabalhadores terceirizados no sentido de que eles não sejam explorados pelos barões que terceirizam, né, os serviços e exploram essas pessoas e depois botam para fora e dão calote, né? Eu tive a oportunidade lá na Sociologia do Trabalho, fui aluno de Graça Duque, e fiz um trabalho lá sobre exatamente a terceirização e cunhei uma expressão lá que ela gostou muito de chamar rotatividade inercial, né? Por que rotatividade inercial? Porque os trabalhadores rodam, as empresas vão rodando e os trabalhadores ficam lá e muitas vezes eles passam 10 anos sem tirar férias, porque as empresas não conseguem as férias e quando fim dos 2 anos acaba o contrato e já vem outra empreiteira e aí assume e aí eles tomam calote, não recebem as verbas rescisórias, às vezes não recebem ticket de alimentação, e cada vez mais essas pessoas vão permanecendo e o salário vai cada vez sendo rebaixado, porque o sistema que é feito hoje vai rebaixando o salário das pessoas. Então, assim, é um regime de exploração altamente degradante para os trabalhadores dessa área, terceirizados. Então, me solidarizo, né, com esses trabalhadores, porque sofrem essa exploração e, ao mesmo tempo, eles são objeto da pior espécie de relação público-privado que a gente tem na história do Brasil, que é o patrimonialismo, o fisiologismo, né, e todos esses tipos de coisa que se faz com o público, né, essa relação promíscua entre público e privado. Então, muitas vezes as empresas terceirizadas servem de cabide político para algumas pessoas que ainda têm poder, né, nas suas determinadas regiões, e isso significa também que elas estejam vinculadas e submetidas a esse tipo de relação, e aí eles não podem, por exemplo, ter independência de votar num deputado de esquerda, porque o deputado tal lá que comanda, ou a terceirizada é que bota e tira que ele quer. Então, a gente sabe que esse tipo de relação é uma relação ruim, então é uma forma de privatização por dentro que a gente também condena, porque também é uma forma de exploração e de gestão do trabalho que, a nosso ver, é muito ruim. Mas, para finalizar mesmo, e aí voltando ao cerne da questão, não é possível você ter acionistas privados dentro de uma empresa e o interesse público ao mesmo tempo, disputando quem vai botar o dinheiro aonde, né? Então, por isso teológico, então, assim, se você vende 40% das ações, você botar gente que vai estar brigando para que a população do bairro mais carente não seja atendida, mas que a empresa economize esse dinheiro para poder chegar no final do exercício e distribuir lucro para os acionistas. Então, é uma questão objetiva, né? Isso não é meramente ideológico, é uma questão objetiva. Então, é um conflito de interesses, né? Claramente, e aí a gente espera que o governo do Estado ele não opte por isso, ele no final, os estudos que a Embasa está fazendo, por não abrir o capital e voltar a continuar a empresa pública, Embasa, e sim com controle social, que eu acho que isso precisa ampliar. Obrigado, Gregório. Me permitam aqui, antes de encerrar, algumas presenças. Eu não consigo citar todos e todas. Quem não for citado, me desculpe, compreenda. Estamos aqui com Antônio Andrade, destacando que o Estado não vai à falência, quem vai à falência quebra serviço à empresa privada. Estamos com o Cid, que foi secretário de Saúde lá no município de Canarana, é um pré-candidato a vereador no município, a prefeita Guilma nos ajudando muito aqui com o debate, dialogando com cada intervenção de vocês três, Orlando também, Alex, Gilmar Santiago, pré-candidato a vereador, foi dirigente do Sindai, foi vereador, presidente do PT, pré-candidato forte,
candidato a vereador de Salvador pelo PT, dirigente da categoria, amigo, um abraço carinhoso, Gilmar. Ricardo, professor da rede estadual, dirigente, gestor, também pré-candidato a vereador em Salvador, forte candidato, amigo. Parabéns, obrigado, Ricardo está conosco. Ana Paula, Guilma, mais uma vez, obrigado sua participação, Guilma, importantes contribuições. Edson, Gregório e Abelardo, muito obrigado, de coração e de razão também, a participação de vocês. Contribuímos com o debate. Brevemente vamos estar de volta nessa pauta, com certeza, e desejo saúde, força para continuar na luta a todas e todos. Em nome de Edson, saudar a Federação Nacional dos Urbanitários, a Frente Nacional de Saneamento, o ONDAS, todas as entidades participantes, em nome de Gregório, os companheiros e companheiras da direção do SINDAI, mais trabalhadores e trabalhadoras da Embasa, do SAAS, da CETREL, da SERB, e dar um abraço carinhoso. Abelardo, um abraço carinhoso, parabéns pelo seu trabalho, a contribuição que... E aí citar o ex-ministro Olívio Dutra, presidente Lula, todas que nos brindaram com esse seu trabalho à frente da Secretaria Nacional de Saneamento, e também em seu nome, os trabalhadores, o pessoal do setor de engenharia, de projetos da Embasa. Foi um período áureo da Embasa, saudar os dirigentes atuais, trabalhadores, inclusive os terceirizados. Orlando estava dizendo aqui, Gregório, que hoje alguma coisa da ordem de grandeza de 70%. Eu fiquei até surpreso das pessoas que atuam na base do serviço da Embasa de terceirizado. Eu não sabia que chegava a tanto. Saudar a todos e todas, também os terceirizados. Dizer a vocês que nosso mandato tem um compromisso com a luta no saneamento, por ter sido secretário, ter sido presidente da Frente Nacional do Fórum Nacional de Secretários de Saneamento. Aprendi muito com Abelardo, mas com o compadre Teles, com Eduardo Araújo e com todos e todas que estavam ali conosco no setor. E assim que eu assumi na Câmara, nós fizemos, e eu agradeço muito a Edson e a Frente de Saneamento, um grande seminário nacional com o PL para tentar criar o fundo, que não tínhamos conseguido criar, o fundo para a universalização, mas a correlação de forças na Câmara e no Senado não é fácil. E, por isso, então, eu vou encerrar aqui fazendo a minha homenagem aos meus colegas parlamentares. Então, por eu ter acabado ficando no centro da disputa parlamentar, desde quando assumi o mandato, após sair do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o mandato da presidenta Dilma, eu, então, agradeço a todo o período, mas também na 844 e na 868. Eu tenho que registrar aqui Joséildo Ramos, inclusive votado na categoria, parte da direção do SINDAI apoia Joséildo, Zé Neto também, um papel muito importante, Marcelo Nilo cumpriu um papel muito importante nessa comissão especial, foi vice-presidente, inclusive, da comissão no período da MP 868, e Marcelo Nilo, do PSB, foi presidente da Embasa, foi presidente da Assembleia Legislativa. Alice Portugal teve um papel também muito importante, e esses baianos e essa baiana, e certamente outros também, não quero aqui, desculpem se eu não citei algum nome, mas esses foram membros da comissão. Mas Paulo Teixeira, o Movimento de Luta pela Moradia, Glauber Braga, Ivan Valente,
importante papel, os companheiros do PSOL, o deputado Tadeu Alencar, também do PSOL, a deputada Lídice da Mata, também baiana, do PSB, e vários companheiros, contamos com Túlio Gadelha, do PDT, vários companheiros e companheiras que colaboraram conosco, Orlando Silva, do PCdoB, que colaboraram conosco para derrotarmos o MP 844-868, e eu não vou citar agora o nome de senadores, senão vou me estender muito, mas eu tinha a obrigação de fazer alusão àqueles e aquelas que estiveram mais próximos da gente. Agradecer a participação de todos e todas. Beijo carinhoso. Orlando está lembrando Jandira Fegali, que não tendo sido da comissão, mas era líder da minoria, e ali designou a mim, o ano passado, como coordenador da oposição no tema. E esse ano, o líder Zé Guimarães, que também me designou líder da oposição. Então, agradecer a eles. Obrigado, Orlando, por ter lembrado. Edson, um abraço carinhoso, sua família, saúde. Obrigado, prazer te rever. Gregório, parabéns, saudação, saúde. Vá cuidar do menino. Um ano de idade, deve estar com energia danada para gastar. Com certeza. Abelardo, abraço carinhoso. Beijo em Glenda, nas crianças. Vocês que estão nos acompanhando até agora, muito obrigado. Vamos seguir na luta. Água, saneamento público é um direito humano fundamental, não é mercadoria. Estamos juntos na luta. Vamos até a vitória. E fora Bolsonaro, em defesa da democracia. Abraço. Obrigado. Abraço a todos. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigado.